Existem mais de 3.000 ETFs disponíveis na Europa e deixa-me mostrar-te como encontras os 5 melhores para ti. Os famosos ETFs americanos de que toda a gente fala, como por exemplo o SPY e o QQQ, simplesmente não estão disponíveis na maioria dos países europeus. Então, milhares de ETFs estão disponíveis para nós, mas eles têm nomes longos e confusos. Temos ETFs de acumulação, de distribuição, ETFs físicos e sintéticos. Então, como é que encontras a melhor escolha para a tua situação individual? É isso que vamos ver hoje. O meu nome é Pedro Cardoso e o meu objetivo é ajudar-te a gerir e a investires o teu dinheiro. Então, deixa já o teu like neste vídeo e segue-me que eu quero te ajudar. Hoje vou mostrar-te um passo a passo detalhado, com partilha de ecrã, de como seleciono os ETFs para o meu portfólio. E o melhor motor de pesquisa de ETFs chama-se JustETF. Então, estamos agora aqui no justetf.com e vamos então começar a nossa pesquisa de ETFs. Clicamos aqui em Search, aparece aqui ETF Screener e nós clicamos em Find ETFs. Então, agora aqui do lado direito temos uma lista muito grande de vários ETFs e temos aqui as colunas aqui no lado esquerdo onde podemos colocar os nossos filtros. E como podemos ver, temos mais de 3.246 ETFs. E isto é bastantes ETFs. Então, como são muitos, vamos ter que começar aqui a filtrar alguma coisa. E vamos começar aqui por estes filtros e temos aqui Equity. Equity basicamente são o que nós queremos, que são as ações. Depois temos também as bonds, que basicamente são empréstimos de empresas e governos e que pode ser uma estratégia também muito boa para juntar com equity. Temos metais preciosos, no caso do ouro ou da prata, e aqui, claro, para quem não quiser guardar um lingote inteiro de ouro em casa, tem aqui uma grande alternativa. Depois temos também os commodities, para quem gostar de mexer com petróleo, com esse tipo de ativos. Na minha opinião, não recomendo muito, porque são coisas que envolvem saber termos muito técnicos e estar muito bem ciente daquilo que estamos a fazer. Depois, para quem quiser também, tem aqui criptomoedas, no caso terás ETFs de Bitcoin, Ethereum, algo que também de todo que não recomendo, é preferível ir a uma Binance da vida e comprarmos nós diretamente ou outra corretora e colocarmos os ativos sobre a nossa gestão, mandamos nós para a nossa carteira fria. Depois, quem gostar também de imobiliário, aqui basicamente também poderemos investir em imobiliário. E temos também Money Market. Money Market é como se fosse, por exemplo, o caso dos nossos depósitos a prazo nos bancos, sendo que, como nós sabemos, não tem taxas nada atrativas, mas aqui tem alguns que não são nada de especial, não terão rentabilidades como, por exemplo, os ETFs de ações, mas serão superiores ao dos bancos tradicionais. Então, vamos começar a filtrar os nossos ETFs. Então, como nós queremos fazer algo nas ações, que são os ETFs de ações, vamos a Equity. E aqui em Equity já temos mais filtros para reduzir. E caso que vocês não se tenham percebido, ao clicarmos em Equity já reduzimos os nossos ETFs para 1970. Ok? Pronto. Agora então aqui temos a parte da região, em que temos todas as regiões, podemos incluir todas as regiões do mundo, podemos nos especificar apenas em ETFs da Europa, da América do Norte e do mundo. Aqui, a título de exemplo, vou deixar o mundo, que é para ficarmos assim algo mais abrangente, vamos selecionar o mundo. A título de curiosidade, aqui vocês também poderiam pesquisar por país, podiam chegar aqui simplesmente Estados Unidos, eu quero pesquisar o S&P 500 e escolher os Estados Unidos. Mas para este exemplo, para ser mais abrangente, para não ser tão específico, vou selecionar o World, o mundo inteiro. Ok. Agora aqui em World temos diferentes setores. Temos o setor da agricultura, dos automóveis, da energia, financeira, infraestrutura, seguros, tecnologia, tem tudo e mais alguma coisa. Todos os setores que podemos investir. Agora, em Equity Strategy, aqui temos diferentes tipos de estratégia que vocês querem que o ETF possa fazer. Temos dividend stocks, há muita gente que gosta de investir em dividend stocks e aqui neste caso têm ETFs que se concentram simplesmente só em dividend stocks, em que basicamente
Aquelas pessoas que procuram ETFs que recebam ali todos os meses um dividendo, ou de X em X meses, consoante os dividendos forem distribuídos. Temos também ETFs focados em growth, large caps, mid caps. Também podemos pesquisar os nossos ETFs por tema, e aqui temos muitos temas diferentes, como blockchain, aging population, artificial intelligence. Temos aqui uma vasta panóplia de temas que poderemos escolher. Agora, o mercado acionista é enorme e cobre muitos países, regiões, setores de mercado e assim por diante. E hoje em dia toda a gente parece perguntar-se como é que investe no S&P 500. E eu percebo e até quero dizer o que o Warren Buffett costuma dizer, que para nunca apostarmos contra a América. Ok, certo. Mas ao mesmo tempo temos que ter em mente que a América não é o mundo inteiro. Voltando então aqui ao Just ETF, eu vou deixar o World então selecionado. No setor, vou clicar em nenhum setor, que é para ficar o mais abrangente possível. Em Equity Strategy, posso deixar Equity Strategy. E aqui em temas, também não vou escolher nenhum, não quero ser de forma nenhuma específico. E como vocês podem já reparar, já reduzimos aqui a nossa oferta para cerca de 248 ETFs. Ok, então agora que estamos a olhar para pouco mais de 200 ETFs globais de ações, uma das perguntas mais populares dos dias de hoje é que como é que as pessoas podem investir de forma responsável? Não querem, por exemplo, investir em tabaco ou em armas, ou não querem investir em petróleo? Se esse for o teu caso, vens aqui abaixo a Sustainability e clicas em só Only Sustainability ETFs e vais ter aqui mais de 122 ETFs. Aqui já estamos a falar de uma forma muito mais específica e se quiserem eu posso fazer um vídeo só a falar sobre este tipo de ETFs, mas para já vamos deixar isto de parte, que isto é algo muito mais específico, não é aquilo que nos traz aqui hoje. Ficamos então agora com cerca de 248 ETFs e vamos aqui a estes filtros mais aqui abaixo, que é para agora ficarmos o mais apertado possível dos poucos ETFs que realmente queremos investir. E podemos começar aqui pelo Use of Profit. E aqui vamos encontrar 181 ETFs acumulativos e 67 ETFs distributivos. E esta é, na verdade, uma das escolhas mais importantes para investidores em ETFs em Portugal. Portanto, aqui vamos dar o exemplo da Coca-Cola. Como muitos conhecem, a Coca-Cola é uma empresa que paga dividendos. E ETFs de distribuição fazem o mesmo. Pegam nesses dividendos e pagam-nos a ti. O dinheiro acaba na tua conta da corretora. No caso dos ETFs de acumulação, eles mantêm esse dinheiro dentro do fundo e usam-no para comprar mais investimentos. Agora, em ambos os casos, beneficias. Com um ETF de distribuição, recebes dinheiro na tua conta. Com um ETF de acumulação, o dinheiro é reinvestido. Ou seja, faz o teu portfólio crescer muito mais depressa. Ok, há vários fatores que podes considerar, mas normalmente resume-se apenas a impostos. E na maioria dos países europeus, e mais propriamente em Portugal, os ETFs de acumulação são melhores em termos fiscais. Porque se não estás a receber nenhum dividendo na tua conta da tua corretora, isso significa que não tens impostos para pagar hoje. O dinheiro fica reinvestido e faz o teu portfólio crescer e só pagas impostos no futuro quando venderes o teu ETF. Portanto, é assim que funciona na maioria dos países europeus. E é por isso que, na maioria dos países, ETFs de acumulação são os preferidos. Então, para o nosso caso, vamos selecionar aqui no Just ETF os ETFs de acumulação. E como vocês já repararam, deixa-nos apenas com 181 ETFs. Agora aqui temos o tamanho do fundo de investimento. Aqui, neste caso, eu prefiro, pessoalmente, investir sempre em ETFs que sejam pelo menos superiores a 100 milhões. Porquê? Porque se forem menores, normalmente acontecem de eles se terminarem, depois tem que se fechar e depois as corretoras vão enviar de volta o valor dos vossos ETFs para as vossas contas e depois dizem que é como se fosse uma venda e depois vais ter que voltar a comprar tudo de novo e causa uma imensidão de problemas e nós queremos algo que seja para o longo prazo e sem chatices. Por isso, sempre importante ser maior do que 100 milhões. Agora, isto aqui é bastante interessante. Um ETF é basicamente um tipo de fundo de índices e ele copia os resultados de um índice, como por exemplo o S&P 500.
E tens ETFs de replicação física, também chamados de replicação total, onde o ETF vai efetivamente ao mercado e compra todas as ações do índice. Portanto, isso é simples. E depois também tens fundos de amostragem ou também os chamados fundos otimizados. Às vezes, estes também são fisicamente replicados, no sentido em que o ETF compra as ações subjacentes, mas não compra todas. Compra apenas uma seleção que é suficiente para obter mais ou menos o resultado desse índice. Agora, na prática, estes fundos baseados em amostragem funcionam perfeitamente bem, por isso, tanto ETFs totalmente replicados como ETFs de amostragem podem ser excelentes opções. E depois também tens os ETFs baseados em swaps ou os chamados ETFs sintéticos. E esses são muito diferentes. ETFs sintéticos usam uma série de engenharia financeira para copiar resultados do índice. E isso tem tanto de vantagens como de desvantagens. Em alguns casos, por exemplo, se investires no mercado americano, ETFs sintéticos têm certos benefícios fiscais. Por isso, o resultado de um ETF sintético do S&P 500 é normalmente um pouco melhor do que um ETF físico ou totalmente replicado. Mas tem o seu lado negativo. ETFs sintéticos baseados em swaps são um pouco mais complicados, são um pouco mais arriscados. Agora, eu pessoalmente, prefiro investir em coisas mais simples e que eu compreendo totalmente. Por isso, normalmente opto pela replicação total ou então, às vezes, por amostragem, mas esta é uma escolha que ambas podem ser perfeitamente opções válidas. Então, aqui no Just ETF, vamos escolher a Full Replication e o Sampling, que é por amostragem. Depois temos o Provider, aqui Provider e Index Family eu posso-vos mostrar. Temos American Century, Amundi, são os diferentes provedores de ETFs. Aqui não importa muito para já. Também temos o Index Family, que podemos ter aqui, temos Fidelity, Dow Jones, MSCI, JP Morgan, Goldman Sachs. Aqui também não vamos mexer, são coisas que não são tão importantes de estarmos a filtrar para o que realmente queremos. Agora aqui, isto também é bastante interessante e quase todos os ETFs disponíveis para investidores europeus estão sediados ou na Irlanda ou no Luxemburgo. E isto é por razões fiscais, obviamente, não é? Agora, qual é o melhor na maioria dos casos? Não há muita diferença, mas se estiveres a investir no mercado acionista, por exemplo, americano, e se estiveres a usar um ETF fisicamente replicado, então há um pequeno benefício para certos fundos irlandeses. Ok, noutros casos normalmente não faz muita diferença, mas para ETFs de ações americanas fisicamente replicados ou fundos irlandeses, saem sempre vencedores. Por isso, como estamos a investir globalmente e isso inclui os Estados Unidos, neste caso eu vou preferir a Irlanda, então selecionamos aqui a Irlanda. Agora, no próximo filtro, temos Currency Edge. E aqui já podemos ver que tem Euro, GBP, Unhedged. Então, o que é que isto significa? Bem, quando investes num ETF de ações, que investe em ações americanas, ou japonesas, ou australianas, vais ter algum risco cambial. A nossa moeda de referência é o euro, mas estamos a investir em dólares, em ienes ou em dólares australianos e noutros tipos de moedas. Com um chamado ETF com cobertura cambial, podes remover esse risco cambial. Isto pode parecer atrativo, mas na verdade para investidores em ações isto normalmente não é necessário. Porque na realidade podes beneficiar por ter um portfólio diversificado com várias moedas diferentes e isso pode acabar por reduzir o nosso risco global do nosso investimento. E fundos com cobertura cambial são altamente recomendados se quiseres investir no mercado de obrigações. Mas como aqui estamos a investir em ações, vou deixar esta parte toda desmarcada. Deixamos então desmarcado aqui a currency. Agora, indo aqui mais nos filtros, temos ETFs e ETCs. E aqui, basicamente, já está selecionado os ETFs. Os ETCs seriam algo como, na parte dos commodities, seria mais vocacionado para as commodities. Passando ao próximo, ETF Listing. E aqui temos várias bolsas europeias. E aqui, como não é algo assim tão importante, deixamos completamente desmarcado. Depois, por fim, temos o ETF Universe. Temos Long Only ETFs, Active ETFs e Short and Leverage ETFs.
E agora aqui, os ETFs ativos são ETFs geridos ativamente que não seguem um índice. É uma espécie de inovação no mercado e algumas pessoas acham que é uma boa ideia, mas eu pessoalmente sou bastante cético em relação a este tipo de ETFs geridos ativamente, porque normalmente estes gestores profissionais têm dificuldade em bater os índices de mercado e obter melhores resultados. E quando se trata de ETFs short e alavancados, bem, esses são simplesmente muito complicados e eu diria que 99,99% dos investidores vão estar muito melhor se mantiverem afastados deles. Porque é uma forma fácil, basicamente, de perder dinheiro, porque estamos a falar de ir contra o mercado e operar alavancado com um risco alto de perdermos o nosso dinheiro. Então ficamos aqui só com os long only ETFs e podemos ver aqui que ainda estamos com 101 ETFs. Então vamos ter que apertar um pouco mais a nossa escolha. E vamos tirar aqui os por amostragem e ficamos só com os full replication, que são em que eles basicamente replicam a 100% a compra das ações nesse ETF. E ficamos apenas com 57. Destes 57, iria clicar aqui em TER, que isto é o Total Expense Ratio, e quero ver os fundos mais baratos, os fundos com as despesas de comissões mais baixas, e depois simplesmente selecionaria 5 ou até os 10 primeiros, abria-os num separador ao lado e pesquisaria com mais detalhe. Iria olhar para onde estes fundos investem, qual é o nível de risco, leria o documento de informação fundamental, compraria estes fundos e escolheria um ou dois para o meu portfólio. Por isso é assim que se passa de mais de 3.000 ETFs disponíveis para apenas 5 ou até mesmo 10. Então eu peço-te duas coisas. A primeira é seguir este canal, porque nos próximos conteúdos eu vou continuar a mostrar formas simples e práticas de gerir e investir melhor o teu dinheiro. E a segunda é partilhar este vídeo com alguém que quer investir em ETFs e não sabe por onde começar. Obrigado por ficares até ao fim e vemo-nos no próximo vídeo.